Fala galerinha, beleza? Tamo na área aí mais uma vez, vídeo de dicas da 23ª rodada aí. Bora em busca da mitada com tudo agora nessa rodada. Acertamos muitas dicas na rodada passada aí, quem aproveitou se deu bem. Então bora para nossas dicas. Galerinha, rodada passada deu umas dicas muito boas aí, como Roger Guedes fez 2 gols, o Fred fez gol, o Ricardo Bueno também fez gol, tá bom? Muitas dicas interessantes, mas infelizmente eu não escolhi essas boas dicas e fui com o dedinho podre ali e escolhi alguns que não foram tão bem assim, beleza? Além disso, acabei não conseguindo olhar meu time antes de fechar, não troquei alguns jogadores do Flamengo que não iam jogar, enfim. Vamos lá, galera, começar nosso time aqui, 4-3-3 novamente. Bora começar aqui com o nosso ataque, beleza? Cara, a gente tem muita opção boa no ataque aqui. Eu vou com um ataque assim dos mais caros. Vou começar com o Hulk. Acho que vai ser um jogo difícil, complicado aqui pro Atlético Mineiro. Porém, acredito que vai ser um jogo de gols, principalmente o Atlético jogando em casa. O Hulk é sempre sim uma boa opção, tá bom? Vou apostar aqui também no Gabigol, que na rodada passada acabou não jogando. O Flamengo deve vir totalmente titular para esse jogo aqui contra o Atlético Paranaense. Então acredito que vai ser uma boa vitória do Flamengo. O Gabigol tem tudo para aparecer muito bem, tá? Em alternativa ao Gabigol, a gente tem o Bruno Henrique, também uma ótima opção, inclusive de repente dobrar com o Flamengo é uma boa. Roger Guedes está no momento interessante, acredito que deva ser um jogo aqui para 1-1, de repente o 2-1 para algum dos times, tá? Então é assim, também uma boa opção Roger Guedes. Porém, eu vou insistir com o Marinho, o Santos jogando em casa, na Vila. O Fluminense está sim num bom momento. O Santos vem de partidas ruins, porém o Marinho está sempre aparecendo, sempre finalizando bastante, sofrendo falta. E se fizer um golzinho, vem aquela mitada. Então, apostando aqui nisso, eu vou seguir insistindo mais um pouco aqui no Marinho, tá bom, galera? Vocês podem apostar em outras opções. Essa rodada a gente tem muitas opções interessantes, tá? A gente tem o Ítalo e o Arthur aqui no Bragantino, são sim boas opções. O Robson nessa rodada com Fortaleza jogando em casa contra o Atlético Goianiense, acho que é uma opção bastante interessante, tá bom? A gente tem o Dudu pelo Palmeiras. A gente tem o Ferreira aqui, que é um cara que tem desarmado bastante, mesmo sendo atacante. Finaliza muito o Ferreira, então mesmo sem fazer gol, fez 5,80 no último jogo aí. É um cara que faz bastante ponto aí, tá, galera? Então jogando em casa contra o Sport, acredito que o Grêmio vai ganhar. E até manter um SG já falando um pouco sobre a parte defensiva aqui, beleza? Ferreira, inclusive, vai ser o nosso reserva aqui. Além dele, a gente tem mais algumas opções interessantes aqui para baixo, tá bom? A gente tem o Borja como uma opção interessante no lugar do Ferreira, caso você queira apostar, até um pouco mais barato também, tá bom? A gente tem no Fluminense uma opção muito interessante, dessa vez não vai ser o Fred, a gente tem o menino Luiz Henrique aí, que tá num momento excelente, tá vivendo um ótimo futebol. Acho que esse jogo vai ser aberto, o Fluminense deve fazer gol também, o Santos vai fazer gol provavelmente. Então vai ser um jogo de muitos gols, o Luiz Henrique é um moleque muito rápido, isso deve dificultar um pouco a marcação ali, então é uma opção muito boa aqui também. Não posso deixar de citar, obviamente, Yuri Alberto, tá? Tá num momento muito bom, vai ser um jogo complicado, mas é uma opção interessante. Assim como aqui pelo São Paulo, o Rigoni, Chapecoense é um time que sofre bastante gol, tá? E o Rigoni vem num momento interessante aqui. O time do São Paulo está numa fase de recuperação, então acho que o Rigoni pode ser uma aposta interessante. Bora começar agora aqui com o nosso meio campo, galera. Quero começar citando aqui o Iago Pikachu, Fortaleza em casa. O Pikachu faz boas partidas, normalmente desarma, ainda tem a possibilidade aí de participar de gol. Acho então uma opção bastante interessante. Primeiro que eu vou colocar aqui vai ser o Rafael Veiga, Palmeiras jogando em casa contra o Juventude, deve fazer uma excelente partida, precisa da vitória para poder não deixar o Atlético Mineiro disparar. O Ederson é sempre uma boa, muito regular aí, fez 8,10 no último jogo aí, sem fazer gol, assistência, nada disso, então excelente opção Ederson, muito bom aqui, tá bom, galera? A gente tem como opções aqui interessantes também ao meu ver, tanto o William do Corinthians quanto o Fernando Sobral do Ceará. Tá? Esse jogo do Bahia e Ceará deve ser um jogo que deve ter muito volume no meio campo e o Sobral deve desarmar bastante. Eu vou insistir mais uma vez aqui com o William. É um cara que fez 2 partidas. Na última partida ele meteu uma bola na trave. Acho que o gol dele tá chegando, tá maduro aí. E acho que pode ser que saia nesse jogo. Então vou insistir mais uma vez aqui no William, tá?
É uma opção interessante, mas é mais uma birra minha do que realmente uma opção maravilhosa essa rodada, tá bom, galera? Uma opção mais interessante, ao meu ver, aqui no Corinthians é o Juliano. Tá muito bem, vem de partidas excelentes, sempre dando assistência aí, participando dos gols, ainda por cima desarma, uma opção muito boa, tá? A gente tem o Patrick aqui como excelente opção, deve fazer bastante desarme nesse jogo, um cara bem consistente, então uma opção muito boa para regularidade, o Patrick, tá? Eu vou apostar no Zaratio, tem feito boas partidas aí, ainda por cima na última não foi tão bem, então uma excelente opção para valorização aqui, tá? Então Zaratio, muito boa opção, assim como o Everton Ribeiro, que está aqui logo abaixo, vai ser o nosso reserva, inclusive aqui, Everton Ribeiro. Aqui embaixo a gente tem Rodrigo Dourado, opção muito interessante aqui pelo Internacional, tá bom, galera? É um cara que desarma bastante também, vem de uma regularidade muito boa e nesse jogo contra o Atlético Mineiro deve participar bastante aí com o número de desarmes. E a gente tem uma aposta aqui no Flamengo, o Andrés Pereira fez umas boas partidas aí, pode ser que participe de gol de repente, tem chutado bastante, sofrido falta, então pode ser uma aposta interessante. Confesso para vocês que essa rodada eu quase fui no 3-4-3, mas eu quis muito botar uns laterais aqui, então realmente vou seguir no 4-3-3 aqui, mas tem boas opções aqui na lateral, então acho que é uma boa pedida essa rodada, beleza? Cara, começando aqui por ele, Wanderson do Grêmio, eu acho que o Grêmio pode sim manter o SG, tem grande chance aqui jogando em casa contra o Sport de manter o SG, e o Wanderson é um cara que tem jogado muito bem, participado aí com desarmes, além do que assistência, fez gol no jogo passado aí, então é uma opção muito boa. Para valorização um pouco complicado, para ele começar a valorizar aqui vai precisar fazer por cerca de 12, 13 pontos, então se você está precisando de cartoleta, esquece um pouquinho o Wanderson e vai com outras opções. Tem outras opções muito boas aqui também na lateral, beleza? A gente tem como opção interessante, cara, o Reinaldo, tá? A Chapecoense é um time que costuma fazer pênaltis, aí o Reinaldo é o batedor de pênalti do São Paulo, acho que pode ser uma opção bem legal aqui. Aqui pelo Palmeiras a gente tem o Marcos Rocha, tá bom? Acho que o Palmeiras tem uma chance aqui de conseguir manter o SG também jogando em casa, tá? Então o Marcos Rocha passa a ser uma opção interessante, pensando principalmente no SG. O Tinga aqui do Fortaleza, acho uma boa opção, tá bom? O Fortaleza talvez consiga manter o SG também, então é uma opção bem legal aqui o Tinga. Porém, a gente vai colocar como nosso segundo lateral aqui, o outro lateral do Palmeiras, o Piquerez, tá bom, galera? Então é a nossa opção aqui para lateral, muito bom também, pensando num possível SG, assim como o Marcos Rocha. E o nosso reserva vai ser uma aposta, acho que é uma boa pedida para a rodada, que é o João Lucas, lateral do Cuiabá. Cuiabá jogando em casa contra o América Mineiro. Existe sim uma possibilidade de SG aqui. Além disso, o João Lucas é um moleque que tem desarmado bastante. Então é uma boa opção sim. Bora montar nossa zaga aqui. A gente tem como boa opção já aqui a zaga do Flamengo. Tá? São boas opções. Davi Luiz, Willian Arão e Rodrigo Caio. Beleza? São boas pedidas. Acredito que o Flamengo possa manter um SG aqui jogando com o time titular. Davi Luiz trouxe uma consistência boa ali na parte defensiva do Flamengo, junto com o Rodrigo Caio, que voltou de lesão, finalmente aí tá pegando o ritmo novamente, mas eu vou apostar mais uma vez no Arão, pensando ali, ele jogando de volante, costuma fazer mais desarmes, aí de repente aparecer fazendo um gol aí, então é uma opção muito boa aqui o Arão, beleza? A gente tem também Gustavo Gomes aqui, pensando no SG do Palmeiras, como eu já havia comentado, opção bem interessante. E a segunda aposta que eu vou fazer aqui na zaga vai ser o Arboleda, eu botei ele na rodada retrasada, foi muito bem, rodada passada foi bem novamente. Tá? São Paulo que veio de um 0-0 aí com o Atlético Mineiro, pode ser um jogo interessante, talvez o São Paulo consiga manter o SG, quem sabe, mas fora isso o Arboleda tem desarmado bastante aí, então o cara que tem feito 3 ou 4 pontos aí mesmo sem SG, então é uma opção muito boa, vou colocar ele aqui no time, tá? Aqui embaixo a gente tem o Benevenuto, que inclusive fez gol na última rodada aí, pensando no possível SG aqui do Fortaleza, é mais uma vez uma boa opção. Porém, galera, o nosso reserva aqui vai ser o Luan, tá bom? Zagueiro do Palmeiras, pensando no possível SG, acho que é uma opção boa também. O Luan é um cara que tem uma consistência muito boa aqui, fez uma pontuação negativa no último jogo, então é muito, muito interessante. Vai ser o nosso reserva aqui. E abaixo dele eu queria deixar uma aposta aqui pelo time do Grêmio, que eu falei que pode ser um possível SG na rodada, o Rodrigues, tá? Tá com uma média bem interessante aqui e pensando no SG é uma opção muito... Vamos falar de goleiro aqui para já começar a fechar nosso time aqui. O Volpi é uma boa opção, tá? A Chapecoense tem finalizado bastante jogando em casa, então acredito que o São Paulo tem uma possibilidade de SG aqui, não é tão grande assim, mas existe. Então o Volpi pode ser uma excelente opção aqui pensando tanto em defesas quanto num possível SG.
Tá bom, galera? A gente tem também no Fluminense aqui o Marcos Felipe. O Santos finaliza bastante, principalmente jogando na Vila. O Marcos Felipe deve trabalhar bastante. Opção interessante. Eu vou mais uma vez aqui de Cássio, galera. É o cara que mais tem defesa aqui no campeonato. Então eu acredito que o Bragantino em casa tem um bom futebol, voltando com o time titular aí principalmente. Deve finalizar bastante e o Cássio deve trabalhar muito nesse jogo, tá? Vou apostar aqui no Cássio mais uma vez. Abaixo do Cássio a gente tem algumas opções interessantes. A gente tem o Santos aqui do Atlético Paranaense. O Flamengo finaliza muito e muito na direção do gol. Então o Santos deve aparecer bem aqui. Não acredito que o Atlético Paranaense vai tomar uma goleada. De repente perde aí de 2-0, 2-1, alguma coisa do tipo. Então acho que o Santos tem o potencial de fazer uns 3 ou 4 pontos aí nesse jogo. A gente tem aqui também Felipe Alves do Fortaleza. Tem feito excelentes partidas aí. Tá com bastante defesa no campeonato. E como falei, possibilidade grande de SG, tá? Daniel aqui, mesmo caso do Santos, o Atlético Mineiro finaliza muito. Daniel é um cara que faz bastante defesa. É uma boa opção pensando no número de defesas aqui, tá? Mas o nosso reserva vai ser Gabriel Chapecó. Possibilidade de SG, negativou no último jogo. Então, opção bem... Vamos fechar nosso time aqui agora falando dos técnicos, galera. Renato Gaúcho, ótima opção essa rodada. Flamengo deve ganhar esse jogo aqui, muito bom, tá? Abel Ferreira, outra excelente opção, inclusive vai ser a nossa escolha para a rodada. Acredito que o Palmeiras é super favorito nesse jogo e deve fazer sim uma boa partida. O Juan do Fortaleza é uma boa opção também, tá? Uma aposta interessante, de repente, Hernan Crespo aqui como uma aposta, tá, galera? Felipe Scolari, para mim, uma boa opção essa rodada, deve ganhar jogando em casa. E uma aposta bem legal para essa rodada e bem barato é o Jorginho, técnico do Cuiabá. Acredito que vai fazer uma boa partida e vencer do América Mineiro. De repente consiga empatar, mas acho que dificilmente perde. Então deve fazer pelo menos uns 3 pontos aí o Jorginho, beleza? Então uma opção bem legal aqui para quem não tem muita carta. Bora fechar nosso time aqui escolhendo o capitão. Mais uma vez, vamos de Gabigol. Dessa vez o bichão vai jogar. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber, larga aí nos comentários. Também não dá mole, me segue lá no Instagram que eu vou atualizar o time antes de fechar o mercado, beleza? Qualquer mudança que tiver, eu vou postar lá pra vocês. Então não dá mole, já me segue lá. Muito obrigado pela presença. Quem curtiu, deixa aquele like que ajuda demais o canal. E compartilha com os amigos aí pra poder mitar também essa rodada, beleza? Valeu, obrigadão e fui!